Antena 55. Temas cotidianos em uma nova perspectiva. Com Guilherme Bicudo e Nathalie Michalek. Olá, esse é o Antena 55, episódio número 6. Quem fala aqui é Guilherme Bicudo. Hoje é dia 6 de setembro de 2017. Esse programa não está saindo ao vivo por problemas técnicos. E me acompanhando aqui do Rio de Búzios, Rio de Janeiro, é Nathalie Michalek. Oi, Nathalie. Oi, boa tarde. Como você tá? Tô bem, e você? Tô muito bem aqui. Então, como eu falei, hoje é dia 6 de setembro, é a véspera do, do dia da independência do Brasil, né? Aham. Amanhã é um feriado, né? Então acho interessante, né, essa questão, né, da independência do Brasil, né? O que significou isso, né? O que pode significar, qual é o sentido disso. E como foi a sua semana aí? Você tem alguma coisa que você conta? Não, Você, foi uma semana boa. Essa semana eu percebi que eu tô praticamente sem memória. Não sei se acontece com você também, mas eu me percebo muito sem memória. Assim, não consigo lembrar muito das coisas. É como se minha mente estivesse passando por um processo aí que eu não sei explicar muito bem. Só percebo que eu esqueço de tudo. eu tenho percebido também que minha memória não é mais a mesma de antigamente, assim. Eu esqueço mais as coisas. E tem coisa que, por exemplo, outro dia eu ia pra um lugar e eu tinha que descer na frente de uma. Era uma igreja, e tinha um nome. E daí eu olhei. Eu olhei assim umas 15 vezes esse nome. Eu não conseguia guardar esse nome. Era Igreja Poder de Deus Mundial. Do poder, daí eu olhava de novo e esquecia. Eu sei que eu ia conseguir achar o lugar porque ele é muito grande, assim. Então não ia ter como eu errar, mas eu fiquei. Achei curioso isso, assim, porque eu tenho uma memória muito boa. E eu não conseguia guardar isso, sabe? Então é aquela questão de ser uma memória seletiva. E daí é uma questão, acho que de a gente confiar que a nossa memória tá guardando só nos lembrando das coisas que precisam ser lembradas. E que a gente não. Sabe, se eu não lembro isso é porque não é importante. Sim, eu percebi também que eu não lembro muitas coisas do passado, que para mim antes o meu passado era super importante, porque era onde eu tinha minhas memórias e onde eu sustentava a minha personalidade toda. Aí agora eu já não lembro. Realmente aí é como você falou, eu sei que eu vou lembrar das coisas que eu preciso lembrar, mas o restante também. E ontem também aconteceu que eu perguntei para uma mulher o nome dela, passaram 2 minutos e eu já não sabia mais como ela se chamava. É. Antes eu entrava, por exemplo, numa turma nova com 15 alunos, daí no dia seguinte eu já sabia o nome de todo mundo, por exemplo. E agora essa semana eu tinha um grupo novo lá, daí tinham 3 alunos, e daí no outro dia eu fui e eu não lembrava o nome de ninguém. Então, assim, assim, eu vejo que pra muitas pessoas isso é normal, mas pra mim não é, entendeu? É uma novidade. Então, eu falo, nossa, não lembro o nome de ninguém. E o cara, eu precisava saber porque o segurança pra deixar eu entrar ali falava, você lembra o nome de alguém do grupo? E eu, espera, eu tive que buscar nos papéis, assim, os nomes deles. Mas eu mesmo não lembrava. Eu também falei com pessoas e, assim, falando, olha, eu acho que minha memória tá diferente. E as pessoas, não, mas isso é normal, sabe? Também, mesma coisa, é normal isso, todo mundo é assim. Mas para mim não é normal. Eu sei que tem como uma mudança, né? Mas E daí eu sempre, tipo, fui muito, assim, um estudante da cultura inútil, né? Então, eu sempre soube de muitas coisas, assim, de enciclopédia, de história, esse tipo de coisa. E tem coisas que eu não esqueço. Tem coisas que, tipo, mas aí aquela memória vem bem no momento que você precisa. Ah, então, por um lado, tem a ver.
a memória tem a ver com trauma, né? De você lembrar de uma situação e tal. É, e daí, se você não tivesse a faculdade de poder apagar suas memórias, a gente estaria morto. Porque a gente nunca conseguiria reeditar é, essa memória, a gente ficaria preso nessa situação, aquilo encheria tanto o nosso. Aquilo bloquearia totalmente a nossa capacidade de agir, né? Então, de uma forma ou de outra, sempre foi assim, as pessoas sempre esqueceram das coisas com o tempo, porque uma hora elas têm que esquecer, não tem jeito. Ou esquecer, ou realmente você tá vendo aquilo que aconteceu de uma forma diferente. Mas então eu lembro quando eu era, sei lá, criança, que aconteceu uma coisa ruim. E daí eu lembro que eu revivi essa coisa muitas vezes. E eu lembrava exatamente como que uma pessoa falou, como que a roupa que tava e não sei o que. E ficava parecendo que você tá fazendo a cena de novo. E daí tem um certo momento que você começava a esquecer os detalhes. Eu sentia isso como algo desesperador, assim, não, estou esquecendo. Por favor, sofrimento, não vai embora. E daí eu estou perdendo. Não lembro mais o detalhe da cor da camisa da pessoa que tava com uma coisa assim. E daí você tá, tipo assim, as memórias indo embora e você quer, né, segurar aquilo. Aquele trauma que parece do passado, na verdade está sendo no presente, né? Porque quando a pessoa traz de novo o tempo todo para o presente, esse trauma é presente, né? Porque é uma memória que nunca você nunca esquece, nunca quer deixar para trás, sempre quer que fique de novo na memória e sentir de novo aquele sofrimento e isso tudo. O ano passado que eu fiz, eu sabia, eu sentia que tinha que esquecer das minhas coisas, sabe? Eu tinha muita coisa para contar para todo mundo, né? De como tinha sido a minha vida. Todos temos coisas boas e coisas ruins, mas eu dava muita importância para isso. Então, o que eu fiz foi começar a escrever. Eu comecei a escrever porque eu sabia que eu queria esquecer dessas coisas, mas eu queria deixar escrito. Então, comecei a escrever, e aí eu escrevi um caderno de coisas e aí eu liberei essa energia, sabe? Eu me permiti esquecer de tudo. Bom, e agora cheguei num outro extremo, que eu já não lembro mais de nada, praticamente. Uhum. Mas, faz parte. Mas essa questão de querer não querer esquecer e querer sofrer porque tá esquecendo, por exemplo, tem a ver com... É como a gente sente que nós somos aquela pessoa, aquela identidade que viveu aquela experiência daquele jeito. E que se a gente esquecer disso é como se de alguma forma a gente estivesse morrendo. Uhum. E de alguma forma a gente realmente está morrendo. Só que isso é pro nosso bem, né? Que a gente consegue reciclar e deixar esse espaço livre para uma outra versão, né? Então, o que eu vejo é que a gente pode falar bastante do passado se a gente não tiver realmente nenhum tipo de carga com o passado. Daí se torna muito útil, assim, se você tá vendo como uma história que você consegue ver que ela é sua também, mas que você consegue ver ela de fora. Então você realmente não tá apegado a como aquilo se desenrolou e você tá aberto para aquilo ser de uma forma diferente sempre. Então, eu vejo que a minha cultura inútil, ela desembocou nisso. De que agora muitas coisas que eram tipo uma cultura inútil, eu falo, nossa, agora eu entendi. Ah, então é por isso que aconteceu. Daí acontece uma coisa. Ah, então foi naquela data. Então, é tipo assim, é como se tivesse como se fosse uma brincadeira. Como se estivesse um museu fosse um espaço de você falar. O museu não tá parado, né? Então o museu fica movendo e você associa aquilo com alguma coisa que tá acontecendo na sua vida. Tem outro significado diferente. Ah. Sim, eu acho que isso da reciclagem é a coisa mais normal do mundo. Só que acho que estávamos vendo a reciclagem nas coisas, mas não para nós mesmos.
né? Tipo, vemos a reciclagem na nossa vida cotidiana, mas não tínhamos esse conceito aplicado em nós, assim, nas pessoas. Porque vamos pegar, amanhã é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Então, Sim. como que sempre foi muito trabalhada essa questão no inconsciente, tanto a independência do Brasil, como qualquer data importante de qualquer país, é assim, isso tem que ser lembrado, não podemos nos esquecer. Então, é, nós somos brasileiros, então a gente tem que saber isso. Então, você criava momentos para realmente deixar aquilo gravado, assim, vamos fazer um hino, vamos cantar a bandeira e vamos contar uma história que sabe, que faz aquilo permanecer, porque a gente não quer que as pessoas deixem de, não é, esse não quer não é ninguém manipulando, mas é inconsciente isso, né, de que é, a gente tem isso muito importante que aconteceu no passado que a gente não pode esquecer, né? Esse mesmo mecanismo que a gente usa pra gente também existe no macro para um país ou para uma organização. E então é isso, assim, esse valor de ser brasileiro, por exemplo. E na verdade, se a gente for olhar mais friamente para, sei lá, para o mundo, assim, então a gente sabe que esse país, Brasil, essa fronteira é uma fronteira fictícia que a gente criou e a gente aceita ela. Mas a Terra não tem fronteira, a Terra não tem essa demarcação. Então é a gente que força essa fronteira e fala, aqui é nossa fronteira, então esses são nossos valores, e bababá. Então, e acho que isso está cada vez mais assim. As pessoas estão cada vez ligando menos para isso, né? Porque é difícil, tem um custo manter esse tipo de coisa. Então, quando eu era criança, tinha muito mais hino na escola, esse tipo de coisa que hoje, sei lá, eu acho que não tô acompanhando, mas não deve ter tanto, né? Esses momentos. Eu lembro de ter hino semanalmente quando eu era criança na escola. Então, Né? hoje não tem mais espaço para isso. Mas o engraçado é que, como a gente tem uma cultura irreverente no Brasil, então a gente tem uma história, essa história de independência, por exemplo, que para começar ninguém sabe direito. Então essa questão que a gente tem da memória, sempre reclamaram muito, né? O brasileiro não tem memória. E talvez isso acabe sendo uma vantagem, por um lado, né? Uhum. Os outros países eles respeitam e sabem, tal, e a gente nunca soube. E além de a gente não saber direito, a gente já criava lendas, é, como que eu posso falar? Sarcásticas, que zombam da própria história. Então, no caso, por exemplo, porque como que é a história, né? O Dom Pedro, a capital do Brasil, colônia, era no Rio de Janeiro. E Uhum. o Dom Pedro tinha um porto muito importante que era em Santos. Então, o Dom Pedro ele estava indo visitar a amante dele em Santos, né? E daí estava passando por São Paulo. Né? A independência do Brasil ocorre geograficamente em São Paulo, vamos dizer, o lugar onde dizem que o famoso grito da independência, né? Que é o grito do Ipiranga, tal. Ipiranga é um rio que passa aqui. E então ele estava voltando dessa visita dessa amante, ou indo, acho que ele estava voltando pro Rio. E daí tá tentando uma questão de que o rei de Portugal, ele era o príncipe, né? O rei de Portugal tinha voltado e estavam pressionando o príncipe para ficar aqui para declarar a independência do Brasil, porque tava em toda a América estavam brigando pela independência. O engraçado é isso, que todo mundo em volta aqui se matou por causa da independência, que não teve que fazer nada, veio de bandeja. E então já tinha tido todas as independências da América, blá 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 blá, e estavam pressionando ele aqui pra ficar, e o próprio rei tava falando, cara, fica aí, cara, o cara, fica aí e aproveita essa chance, pega esse país aí. O próprio rei de Portugal
tava provando o filho dele a fazer isso. Então, que daí, aqui em São Paulo, nesse lugar, tipo, ele fez esse grito. Agora, a versão sarcástica é que eles pararam e Dom Pedro foi cagar. E daí, quando ele tava cagando, falam isso, contaram dessa história. Tipo, você sempre ouve, você não sabe se é verdade ou não. Que ele tava cagando e, e um soldado surpreendeu ele. E daí, quando ele ficou, sabe, a pessoa fica desconcertada com coisa, e daí ele gritou, independência ou morte. Mas por causa disso, assim, então o Brasil é fruto de uma cagada, né? Mas é legal porque, claro, essa história a gente sabe que tem pode ter uma parte de verdade e tal. Por mais que seja uma mentira, sempre a mentira vai ter conter traços importantes da essência e traços de verdade, né? Então, que aqui tenha sido tão fácil e tão... Depois eles até fizeram... Portugal fez até uma guerra porque tinha que fazer, entendeu? O Dom João não podia simplesmente falar... Então ele mandou umas tropas, tal, mas não foi uma coisa séria. Então aqui caiu com tanta facilidade, né? Sem fazer esforço nenhum e por uma cagada. Nossa. Bom, esse é bem o espírito do brasileiro também, né? Assim que é sarcástico, muito sarcástico. Que você acha de que é ser brasileiro para você? Que envolve ser brasileiro? Se a gente pegasse desse lugar aí que a gente tava falando antes, que era do valor, daí como ser todas as nações, fala ser tal coisa, então significa, e daí cada um vai puxar a sardinha pro seu lado, vai falar coisas boas ou coisas ruins, mas que estão sempre dentro dessa identidade, que é fictícia. Aham. Então, por outro lado, existem certas características que são, vamos dizer, notáveis sei lá, de ser um brasileiro. Muitas são inconscientes, né? Mas se eu fosse pegar alguns traços que eu acho que o brasileiro tem em comum, acho que a gente já falou um pouco disso. Já falamos. Mas eu acho que seria... Pode ser. Essa questão, por exemplo, do humor é muito importante, porque a gente tem uma versão oficial das coisas. E o humor, o que ele faz é desconstruir isso. Ele olha para o que estão dizendo como isso é a verdade. E ele brinca com isso e fala, será que é isso mesmo? Ele não leva a sério. Não leva a sério essa história oficial. E, no fundo, não leva a sério a si mesmo. Né? Então, eu Como acho... se em cada verdade tivesse uma mentira. Não, é como se eu tivesse porque assim, tudo... A gente... Se acontece alguma coisa, a gente sempre teve assim uma noção de que existe uma explicação oficial para isso. De uma perspectiva lógica, uma perspectiva de como essa realidade é construída, a gente sabe que não é assim, que não existe uma versão. Então sempre se acreditam nisso. O que é tal coisa? Então é como se esse objeto já existisse, já tivesse ali pronto para ser descoberto, e agora a gente só tem que conseguir escrever uma boa definição sobre aquilo, mas aquilo está ali. Essa visão não está contando que o que existe vai ser fruto de como a gente observa. Então, e a gente sabe que é assim. Então existem muitas percepções que estão criando essa realidade. Então, justamente, o Brasil tem a ver com essa possibilidade de você sempre desconstruir a realidade que você acha que isso é assim. Não é. Não é mais. E é assim, porque no fundo cada um quer instaurar a sua verdade. Então eu vou falar, não, é assim. E você vai falar, é assim. Só que a gente não vai não vai acreditar muito
por muito tempo na nossa própria história. Então, a gente está sempre mudando essa versão oficial. Por outro lado, nisso tem uma questão de um escapismo, né? Porque como eu posso sempre mudar como eu vejo as coisas, eu posso nunca tomar a sério nada e nunca ter que assumir alguma coisa com uma implicância real na minha realidade. Então, esse seria, vamos dizer, o outro lado dessa facilidade, dessa plasticidade de lidar com a realidade, que é realmente não assumir, né? Não assumir concretamente a realidade que a gente tá vivendo. Você tá aí, Nathalie? Pelo jeito a Nathalie caiu. Vamos ver o que acontece. Alô? Oi, Tinha caído? sim. Tá. Não sei onde que eu parei. Quer dizer, onde você parou? Eu tava. Já estava cortando fazia um tempinho, mas eu estava segurando. Eu ouvi a parte que você falou do humor, essa parte que o brasileiro tem uma parte de. Quando fala uma verdade, ele fala como que deconstrui isso e fala como que também pode ser uma mentira. Aham. Porque até eu lembro que a gente conversou. E porque eu só peguei pedacinhos. Aham. Então, eu lembro até que você, quando eu perguntei, assim, acho que nos primeiros programas pra você, como que você via a diferença do brasileiro e do argentino, você tinha falado que o argentino tende a estar mais fixado em um modelo. Sim. E o brasileiro não, ele nem sabe que o modelo existe. É uma coisa que vai para um outro lado. Porque, assim, o padrão... se a gente pegasse um europeu, por exemplo, como que seria? Eles sabem que o modelo existe. Tô fazendo assim, de uma forma generalizada aqui, né? Eles sabem que o modelo existe. Eles têm consciência sobre um modelo, que é alguma estrutura que eles descreveram. Só que eles não têm noção de como isso opera de uma forma inconsciente e de como isso é uma questão muito mais abstrata e muito mais vasta do que essa estrutura. Então, sei lá, eles descobrem que tem algumas coisas que a gente não sabe como funciona, então eles vão, chamam isso de inconsciente, descrevem o inconsciente, o consciente, Freud, não sei o quê, como se fosse, assim, um modelo fixo, assim, uma máquina de fazer suco. Então, daí quando você vai talvez pro argentino, seria uma passagem em que você tem uma noção desse modelo e você tem uma capacidade de abstrair, sabendo que existem algo por trás disso. Mas a gente já é mais aéreo do que esse europeu, assim, não consegue definir tão bem esses elementos da realidade. Agora, quando você vai pro brasileiro, ele não consegue definir nada da realidade. Então, eu tinha falado isso quando eu ia perguntar para as pessoas, né, que eu fui fazer umas entrevistas na rua, mas isso é uma coisa assim que eu sei assim pro convívio, e não é só de pessoas que não estudaram, mas mesmo pessoas que foram à universidade e tal. Se você pede assim, define o que é consciente, a pessoa não tem uma dificuldade de trabalhar com termos assim, tá muito, né, muito descolado de que existe esse modelo. Então tem uma capacidade de abstração muito grande, mas não tem nem noção de que existem modelos operando. Não consegue falar de detalhes de como um modelo funciona e de que um modelo funciona, de que tem um modelo funcionando, vamos dizer. Não sei se ficou claro. Então, até no programa passado, quando a gente estava falando que eu quis fazer aquela distinção de falar de noção de espaço-tempo,
Porque se a gente já começa a falar de questões técnicas e de alternativas e tal, mas a pessoa nem percebeu que existe um modelo operando. Quer dizer, abstratamente ela já Entendi. tem uma grande capacidade de ver isso, mas então o primeiro passo é assumir. Porque para a maioria das pessoas, quer dizer, a maioria das pessoas, a gente cresceu muito numa visão, sei lá, ocidental, que tem muito a ver com a Europa, os Estados Unidos, então a gente geralmente fala muito projetando de como seria a visão dessas, né, dessas pessoas que escreveram mais, são mais divulgadoras da cultura no mundo, assim, são pessoas que têm mais acesso aos meios de expressão, mas a dificuldade muito grande que, que, que essas pessoas têm, vamos dizer, generalizando novamente, é não estar tão dentro desse mundo concreto que não consegue perceber que tem uma coisa fora, né, dessa concretude. Agora aqui é o contrário, não consegue né, assumir essa realidade. Então a dificuldade, sei lá, colocar de novo, generalizando, mas para ficar mais fácil falar, de um europeu, a dificuldade maior seria assumir que há algo além do concreto. E Sim, para a gente, não, primeiro a gente tem que assumir que a gente é concreto. E, claro. e assumir isso. Para depois abrir de novo e falar, não, mas o concreto não é tudo. E para uma capacidade de abstração. E depois, de novo, voltar aplicando esses conceitos de abstração em algo concreto. Assim. Então, esse paradoxo ele é dobrado, né? Então Entendi, sim. então é muito confuso assim, eu demorei muito tempo para conseguir ver isso, assim, eu sabia mais ou menos que era isso, mas tá ficando cada vez mais claro para mim, porque é muito assim, é um nó, né? Você tem que ir e voltar, tem uma música que eu gosto muito do Caetano Veloso, Sim, que é Sampa, né, que fala que é de São Paulo, sim. e que daí ele fala, Conheço. porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. Isso, tipo, é exatamente isso. É o que eu tô falando, assim, essa questão do concreto e abstrato, de como a nossa realidade é um paradoxo, de como a gente tem que ter a capacidade de inverter, 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 inverter e conjugar esses opostos simultaneamente. É Então, como se as coisas estivessem desdobradas muitas vezes, né? também, mas é por isso, assim, eu tenho uma grande conexão, só que eu não tô concreto. Então eu tenho que me fazer, entendeu? Eu tenho que me fazer concreto. Daí eu perco a conexão. Daí eu tenho que sair de novo. Mas eu tenho que lembrar que eu entrei e saí. Porque senão é como se você tivesse. Eu acordo você e você dorme de novo. Eu acordo você e você dorme de novo. Então você tem que lembrar que Claro. você tá sonhando. Você tem que saber se você tá sonhando, se você tá acordada. Entendeu? Esse nó, né? Dessa inversão. Eu tava pensando. Uma coisa que eu tava percebendo esses dias é isso que a gente fala de que. ahn, por exemplo, de aceitar a nossa realidade. Sim, Então, tudo que está acontecendo tem um propósito, tá? Então, quando você começa a viver aquilo que está acontecendo como, tá bom, isso me incomoda, mas tem alguma coisa ali que isso tem um sentido. E isso vai além do que concretamente isso que está acontecendo pode estar me informando. Então, tá acontecendo uma coisa que eu acho sei lá, uma merda. Né? Tá acontecendo, isso que tá acontecendo no Brasil não tem nada a ver. Não, tá acontecendo. Então, o uhum, primeiro passo é assumir que é uma coisa concreta que tá acontecendo. Tá? É, mas logo o que a gente, como a gente tá sempre projetando é uma mudança de realidade, porque eu não quero ver essa realidade. Então, quando tá acontecendo uma coisa, eu falo, isso não poderia estar acontecendo. Então, quer dizer, eu não tô dando tempo para ver isso, porque eu já tô projetando como eu gostaria que fosse, porque é a verdade que eu tenho na minha cabeça. Mas o que eu tava percebendo essa semana é como que a gente fala isso, né, de estar aceitando como essa realidade é, mas ao sim. mesmo tempo. E a gente tem essa voz falando, essa voz que tá querendo mudar como é. E daí
a gente também tem que aceitar essa voz, porque ela também tá participando. Então, é aceitar como é, mas aceitar também isso que tá querendo mudar. Então, é esse paradoxo, entendeu? Porque se você falar, não, eu não posso ouvir essa voz, porque isso é como é. Então, mas essa voz também é. Porque ela também, eu tô percebendo isso dentro da minha cabeça, mas... Então, esse paradoxo. Então, quando você consegue olhar os dois lados que estão acontecendo simultaneamente, que você tá vendo uma perspectiva mais, vamos dizer, mais ampla da sua realidade. Daí você fala, tá, agora... Então, daí parece que você fica mais leve, né? Porque você... Tá, isso tá acontecendo, isso me incomoda, mas eu também assumo esse incômodo. Então, é isso que eu tava percebendo essa semana. Sabe que eu também percebi isso e até eu coloquei como uma das coisas para conversar hoje. Quando você vê que tem uma voz aí que fala, que eu chamo do fiscal, né? Aquele que critica tudo e sabe perfeitamente como tudo tem que acontecer. Que isso é uma coisa que todos nós temos só por ser pessoas, né? Porque cada um tem sua particularidade, então nessa particularidade cada um tem uma opinião, porque todos estamos dentro de uma lógica. Tipo, a personalidade tem uma maneira, está configurada de uma maneira só, de uma maneira. Então você tem a visão do mundo de como deveria ser tudo, dependendo dessa maneira que você está configurado. Então, claro que tem críticas, porque sempre a realidade não concorda com o que você vê, o que você pensa, o que você gostaria. Mas também tem que aceitar essa voz. Sempre falamos que tem que ter uma visão neutra, mas também um erro comum é tentar tirar essa voz, né? Eu não quero ouvir mais ela. E não, também faz parte. Mas quando você consegue ouvir essa voz separado, aí que dá um ar, entende? Você sente muito ar, não se sente, isso tem que ser assim, e agora o mundo tá se fudendo, tá indo tudo para qualquer lugar, o que vamos fazer? Aí quando você consegue olhar de uma maneira neutra essa voz, aí que você sente um ar, senão você se sente bem apertado. Não dá pra reprimir essa voz, né? Porque seria uma coisa assim, não, tudo que tem que ser, então essa voz tem que se calar. Então, eu tava percebendo isso, por exemplo, assim, eu tava andando, e daí quando você tá andando, você já tá pensando no lugar que você vai chegar. Então você quer chegar rápido. Então daí você não tá prestando atenção, então você tá hoje, já tá pensando na sexta-feira. Então, o que seria, né? Então, quer dizer, eu não tô no presente porque eu tô pensando, tá, então, mas por outro lado também isso faz parte da minha realidade, que eu estou pensando na sexta-feira e que eu estou pensando em chegar lá. Então, eu também tenho que deixar isso, vamos dizer, se expressar. Então, é tipo um misto, assim, porque às vezes você fala, não, então vou andar mais devagar. Só que, quer dizer, é louco, assim, né? Mas e daí parece que abre um espaço muito grande quando você consegue, ao mesmo tempo que você tá falando, não, realmente, eu estou aqui. E eu não tô ainda, não cheguei no lugar que eu vou chegar. Mas ao mesmo tempo você... Estou pensando no que eu vou fazer quando eu chegar. Assim, são ter duas coisas ao mesmo tempo à vista. E às vezes essas coisas vão ser opostas. Parece que não é possível, mas é. Um paradoxo. E, está e não está. É. É assim mesmo. Mas daí a gente sempre vive assim, né? Vive pensando, o que vai ter na segunda? E na segunda, que é uma coisa que a segunda é importante pra eu conseguir fechar meu mês. Se eu conseguir fechar meu mês, daí no próximo ano, é uma coisa assim, fica toda hora especulando. E ao mesmo tempo, não, eu não tenho que pensar em nada. E não Claro. entendeu?
São as duas coisas, mas como que elas se combinam? Esse que é o, sei lá, sutil, assim. Eu acho que tem que deixar acontecer, né? E observar como que está acontecendo. E só isso. Mas não é bom reprimir, tentar não, isso que você falou, É, eu não vou pensar em nada. Ou, por exemplo, não sei, a meditação. Eu nunca jamais na minha vida consegui meditar, porque uma coisa que eles falam, não pense em nada, tem que ficar sem pensar em nada. E eu, como que eu faço? Tipo, minha mente é uma coisa que está o tempo todo mandando um pensamento atrás de outro. E eu nunca conseguia. Para mim era uma coisa dificilíssima, mas também tem uma parte da meditação que diz a mesma coisa, assim que você tem que deixar os pensamentos passar e colocar um observador que observa esses pensamentos, né? eu Então vi aqui bastante seria isso. uma coisa meio parecida, assim É, como ser, uhum, ser o que você uhum. é, você é, Então, observando aquilo que... aham. Então, mas por exemplo assim, eu tô indo daqui pra esquina. E daí eu tô pensando eu tô pensando na esquina já. Então, é como se assim, Hum, minha mente não dá nenhum espaço para aquilo que tá daqui até a esquina de ter algum propósito para mim. Então, e eu fico nessa briga. né? Não, eu tenho que pensar na esquina. Não, eu tenho que pensar aqui. E daí quando realmente dá esse espaço, parece que acontece alguma coisa nesse percurso que aparece alguma coisa, você vê algum número, alguém fala alguma coisa que faz totalmente sentido de, nossa, agora eu entendi. Assim, você entra num momento que fala, tá, você sabe, assim, você sabe quando você está ou você não está aqui, entendeu? Porque é realmente um momento que você fala, Sim. realmente eu consegui sair de não estar na esquina e parece que acontece uma coisa nova. Que é uma coisa que você não tinha planejado, porque na sua cabeça É, o que importava é onde você estava e a esquina. Entre aqui e a esquina não tem nada, entendeu? É andar para chegar rápido, sei lá. E daí acontece alguma coisa nesse caminho só porque você deu esse espaço, né? Pode ser que para isso muitas pessoas isso seria o seja que... tipo meio óbvio, né? Mas, sei lá, para mim não era. E também sei lá, o difícil também às vezes é conseguir você viver uma experiência e ainda ter meios para descrever. Porque a gente volta para aquilo que eu tava falando do brasileiro. Às vezes isso pode ser muito fácil para as pessoas, mas elas não conseguem definir isso. Então continua tendo um ponto cego muito grande. Porque, sei lá, num momento de aperto, num momento de emergência, esse recurso não vai estar habilitado. Porque Aham. você não conseguiu descrever ele direito, você não conseguiu transmitir. Então, sei lá, a importância de a gente conseguir ter essa observação e ter a capacidade de comunicar, descrever esse processo. Totalmente. Isso seria o que todo mundo fala, o que nós já viemos falando já alguns programas atrás, que seria como estar no presente, né? Estar parado no presente, né? Porque você está pensando que estou aqui, eu tenho que chegar lá e no meio não tem nada, eu só tenho que conseguir aquilo. Não interessa o que acontece no meio. E pior, antes era, se acontece alguma coisa, piora, entende? Porque estava me atrapalhando chegar àquele lugar. Agora você fica, não, peraí. Eu, com aquela briga e tudo, né? Mas eu quero outro espaço. Quero ver o que tem entre aquilo que eu pensei e aquele lugar que eu vou chegar. E aí é que, isso seria como estar parado no presente. E aí é que acontece outra coisa, né? Aí você descobriu Não, como mas apareceu outro significado. não, mas o que eu tô falando também é porque pode ser que muita gente tenha muito facilmente essa noção de estar no presente, realmente esteja no presente, mas não consegue definir isso.
que eu tava falando da capacidade do brasileiro de não se colocar na realidade. Então ele tá no presente, mas ele não tá na realidade concreta. Ele não consegue definir esses elementos da realidade. Então, essa capacidade de abstração fica como se fosse dentro dele só. Ele não consegue colocar isso, compartilhar isso. Então, isso que eu tô falando, uma questão de, sei lá, uma pessoa que estudou numa universidade europeia sabe muito bem definir o que é um consciente, o que é um inconsciente, mas não consegue viver essas passagens conscientemente. E talvez um brasileiro consiga viver isso, mas não saiba nem que esses termos existem. Então, ele não reconhece o modelo. Então, com certeza, se eu for na Papua Nova Guiné, numa ilha, vai ter um cara que está vivendo no presente. Só que ele não sabe, ele não tem as palavras para descrever isso. E se eu perguntar, e o que é viver no presente? Ele não vai saber me responder. Quer dizer, a vida dele me responde, só que ele não tem a articulação verbal para isso. Então é isso que eu tô colocando como esse outro elemento, de você viver no presente e ao mesmo tempo você conseguir definir esses elementos e falar disso. Então essa que é a dificuldade do brasileiro, é colocar em palavras. Sim, 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 isso eu vejo muito. Eu consigo falar com brasileiro de uma coisa abstrata, mas a pessoa não consegue definir para mim como que funciona esse processo dentro dele, por exemplo, dentro da pessoa. A pessoa faz porque é assim que funciona para ele, mas não tem noção de como realmente como funciona cada partezinha daquela ideia que ele tem, ou que ele chega, ou como ele acha. E daí o que a gente está falando é de chegar na realidade concreta das coisas e aplicar essa capacidade que a gente tem de abstração. Então, no fundo, a gente está falando no fundo, é uma mudança da realidade com toda uma volta, todo um percurso que não é tão óbvio, não está buscando um resultado, mas no fundo é isso. A gente tem uma capacidade de abstração, mas você olha para o país, é uma zona. Então, se a gente não consegue definir esses elementos, a gente não consegue olhar para a nossa realidade de uma forma eficiente. Então, existe essa capacidade de vamos dizer, tem uma ferramenta disponível para conseguir observar a realidade, tem uma capacidade de estar no presente, ao mesmo tempo, não tem. Então, né, se a gente vai olhar para o que está acontecendo e fala, nossa, o que está acontecendo? Porque, dentro da minha cabeça tá tudo bem. Tá funcionando super bem, eu tô entendendo tudo. Só que chega um ponto que realmente a realidade concreta que eu tô vivendo não tá descolada disso. Não sei se eu tô sendo claro, assim. Que realmente, se a gente vai olhar pro nosso contexto em que a gente compartilha as coisas, então cada um tá fazendo a sua coisa, mas não tem nenhuma coerência ali. E realmente, se a gente tem uma capacidade de abstração, ela não está aplicada de uma forma, sei lá, de uma forma eficiente, né? Não, você olha para a vida e daí acaba falando aquilo, nossa, isso não era para ser assim, né? Aquele primeiro ponto que eu falei. Você acaba voltando, para aquele passo, tipo, tem alguma coisa que tá muito errada, tá bom, então tá assumido, tá, isso está acontecendo, e daí todo dia a gente tá vendo como, né, hoje a gente comentou aqui antes de começar, né, acharam 51 milhões no apartamento do cara, isso, assim, é estranho, então pode ser que abstratamente eu tenha uma explicação pra isso, muito boa, mas e daí, linearmente falando, concretamente falando, isso é uma incoerência de algum modo. Então, eu não estou conseguindo utilizar essa abstração de uma forma que a nossa vida corra de uma forma mais, sei lá, mais coerente. Claro, desde a abstração a realidade tem como uma distância. Um abismo, né? Então, eu acho também que isso eu falei para você o programa anterior, que nós temos como assumido que
o que nós temos como nossas ideias, o que acontece na nossa vida são a mesma coisa, como se estivesse tudo colado, mas realmente são coisas diferentes. Então, aí é que quando você vê que as coisas funcionam de uma maneira totalmente diferente de como você pensa, aí que você começa a brigar. Ah, por que isso está funcionando assim se eu penso diferente? Não deveria. É, mas é isso aí. A abstração que tem aqui é muito alta. Mas também depois você vê outro tipo de coisa totalmente diferente na realidade. Mas parece que continuamos com isso de mostrar como é que funciona o governo, né? Que hoje apareceu aí 51 milhões. Continuamos nessa. Todas as semanas tem uma notícia nova, né? Não, teve várias. Teve um áudio, o mesmo áudio do cara que tinha gravado o presidente. Não sei se você tinha visto isso, faz uns 3 meses, né? Um cara gravou o Temer, né? O Temer recebeu uma denúncia que foi votada na Câmara, na Câmara para o impeachment, não passou, a denúncia foi recusada, mas esse mesmo cara, apareceu um áudio dele hoje de 4 horas e 30 minutos, e que é um áudio muito estranho, porque o que estão falando é que parece que nem ele sabia que ele mesmo estava gravando ele. É o que nem tava falando do avesso, do avesso, do avesso. Como assim? Ele tá falando de como que ele vai trair a mulher dele, vou pegar 2 velhinhas, tô afim de... Ele fala uma coisa assim, tô afim de pegar umas coroas. Depois, ele fala já como... que ele fala, a gente vai fazer tudo isso e não vai ser preso, né? Daí, ele fala já, ele tá combinando com o amigo dele, eu tô imaginando o dia que eu vou contar pra mulher dele, que eu vou contar pra Tice como apareceu essa confusão política, né? Eu vou falar assim, olha, eu quero me separar. Mas por quê? Não sei o que. Ela vai dizer, falo, porque eu não te mereço. Mas por quê? Por que não? Você vai ver hoje no Jornal Nacional por quê. Nossa, ela vai adorar. Esse jeito vai ser... Tudo isso, ele já tava antevendo como que ele ia contar pra mulher que ia dar merda. Esse tipo de coisa, sabe? E daí eles estão batendo papo, tá tocando um axé no fundo, assim, e eles conversando de como que a gente pode envolver o Supremo e pegar o Supremo. Se a gente pegar 3 caras do Supremo, tá bom. Assim, como se estivesse falando assim, vamos comprar um pão, Nath? Tipo, será que a gente consegue comprar 2 pães franceses, né? Eu tô falando de chegar na esquina aqui, né? Tô já... não sei se eu chego na esquina. O cara, ele quer pegar 3 juízes do Supremo só. Um pouco mais light, né? Tipo, como que... É inacreditável. E fala tudo, ele tá se incriminando ali e não sabe nem quem gravou isso. Mas ele está falando sozinho ou ele está falando com outra pessoa? Ele tá falando com um amigo dele, que é um executivo do grupo dele. Então eles estão falando como que eles vão tirar um cara que trabalha pra promotoria, pra trabalhar de advogado pra eles, como que eles podem pegar o ex-ministro da Justiça, que ele teria acesso aos juízes do Supremo, sabe? Como que você faz pra, tipo, pra esse cara que eles querem pegar da promotoria, como que você faz pra ele ter ele do seu lado? Daí fala isso que ele vai gostar. Fala assim, esses políticos são uma corja. Daí ele vai sentir que você tá do lado dele. Tipo assim, ele tem todos os passos, ele tem uma ideia pra tudo. É absurdo. Não. Mas aí mostra também um pouco isso, né? Essa abstração rápida que tem para pensar coisas e tudo, e depois como a realidade é outra, porque ele também parece que não entendia como funcionava a realidade, né? Como que ele tinha uma impunidade para sempre, assim, Sim, ele é ele sempre, imortal. ele sempre soube, na verdade, isso. Ele devia fazer isso há décadas. Só que agora ele entrou em outro momento do espaço-tempo e não viu que tinha, né? Você tava dirigindo na estrada, chegou na cidade, tem que reduzir a velocidade. E ele continuou a 120 por hora, né? Então, e ele mesmo que provavelmente fez a prova contra ele.
No fundo é isso. E já saiu pedindo desculpa pro Supremo, que disse besteira. E, e quando ele fez a gravação com o presidente, ele confessou vários crimes dele, da empresa dele, e fez uma delação. É um processo de delação. Então, ele ia escapar da prisão. Mas agora, com isso, ele corre o risco de perder o acordo que ele tinha, né? Fora que agora tá com risco de melar toda a investigação, de toda a Lava Jato. Porque surgiu esse nome desse cara aí, que esse cara que trabalhava pra procuradoria, que trocou de lado. O cara trabalhava na procuradoria e passou a ser advogado particular. Então era o cara que homologava as delações e agora ele tá... Então fica uma coisa muito... quer dizer, todos os advogados dos políticos que estão sendo punidos vão utilizar isso para acabar com desmerecer todo o processo investigativo, né, da Lava Jato como um todo. Então é tipo... hoje sai no mesmo dia que sai os 51 milhões, que é outro assim, tão ligados, né? Só que é como se fosse assim... Se você fosse o produtor da série, você fala, não, ninguém vai acreditar. Muita coisa acontecendo, entendeu? Vamos take it easy. Claro. Um dia cada coisa. Não, daqui a 3 capítulos a gente coloca, porque senão ninguém vai acreditar. E assim, eu li uma coisa de 2 minutos. O áudio tem 4 horas e 30 minutos. Nossa. Uau. Então, bom, continua assim, né, se mostrando tudo. É ótimo. E daí é legal que a gente tá falando, né, que amanhã é a independência do Brasil. E daí o nome do programa, né, Antena 55. Esse 55 se refere justamente ao Brasil, porque 55 é o código internacional que você utiliza quando faz uma chamada pro Brasil, né? Então, sim. Essa coincidência aí. Mas é interessante essa questão né, dessa independência e desse... o que era, né? Essa noção de independência de um país, né? E como, sei lá, como que a gente poderia ver isso de uma outra forma? Como que você vê isso, Nath? Bom, eu acho que a independência no momento foi necessária, né? Acreditar em que tinha uma bandeira, que tinha um limite, que cada país tinha sua fronteira, mas realmente eu estou vendo que cada vez tem menos sentido isso, né? Comigo também, quando eu morava na Argentina, eu fiz a escola lá e também eu tinha que cantar e prometer a bandeira que eu ia cuidar dela para sempre. E também, bom, a identidade do argentino sempre foi uma coisa muito complicada. Por exemplo, uma diferença. O brasileiro sempre fala que o melhor que tem o Brasil é o brasileiro. Não é assim como uma coisa popular, um dito popular. Na Argentina se fala que o pior que tem a Argentina é o argentino. Que o país é uma maravilha, só que o problema é o argentino que está aí dentro. Então sempre foi aquela coisa de que nós não temos uma identidade formada, de que não sabemos quem somos e que os países da Europa sabem também, sempre aquela coisa. Mas eu sempre nunca entendi realmente o que era isso de ter uma identidade como país, como nação. O que seria ser de uma maneira, de outra? E aí
o máximo que eu cheguei foi a ver algum tipo de característica que depois eu entendi porque que eu vi assim algumas características dos argentinos, mas nunca entendi que era essa identidade nacional. Que eu acho que, por exemplo, no caso da Argentina, sempre se compara com a Europa. E a Europa realmente já tem aquela identidade, porque justamente eles constroem aquela identidade. E nós, como somos mais abstratos, não temos. Claro que não temos uma identidade. Então sempre ficávamos como aquela tristeza na alma de que nós não chegávamos a ser o que tínhamos que ser. Mas o que eu vejo agora é que a independência já passa mais por cada pessoa, né? Já estamos vendo que a independência de um país não está fazendo muito sentido. Acho que a independência agora passou a ser valorizada em cada pessoa e não assim num país como um todo. Mas Vamos ver como que continua isso, né? Porque as fronteiras e os países vão continuar existindo. Tem que ver como se vai acontecer alguma mudança na. uhum. Esse negócio que você tá falando da noção de como o argentino se vê é bem interessante, porque e de uma certa forma é bem presciente de que justamente desvalorizar aquilo que você é, aquilo que dizem ser, porque de uma certa forma isso não existe. Então eu acho que nessa talvez nessa visão que seria negativa e tudo, já estava contido aí esse vislumbre de que tá bom, mas isso não é verdade. Então, e também se eu tenho a capacidade de ver qual que é o meu pior, fica mais fácil de eu operar na realidade, porque o que a identidade, esse mecanismo de identidade faz na gente em geral é criar uma noção de que eu sou uma pessoa boa, então tudo isso que é o ruim eu vou deixar escondido. Mas isso não quer dizer que isso deixe de operar. Então eu estou sendo operado por isso que eu não vejo, porque eu não quis ver, eu não posso ver, porque minha identidade e meus valores não permitem. Então, se o argentino tem a capacidade de ver esse lado ruim e colocar para fora, então é uma capacidade de falar, tá bom, agora eu vejo o que é esse ruim, o que é esse bom, e agora a gente vai ver como que funciona na verdade, porque, né? E o brasileiro é mais uma coisa assim, que tem muito uma identidade, sou brasileiro, canta e tal, mas na verdade, a gente, como eu falei, a gente não consegue definir muito bem o que é uma identidade, então a gente acredita muito no que os outros dizem. Então se falam, você é legal, você é caloroso, você joga futebol, então a gente vai acreditando no que estão dizendo. Então sempre que... Eu acho que isso é uma coisa geral, assim, da América Latina, a gente sempre foi muito... a gente acredita quando os outros dizem. Então quando falam, você faz isso bem, eu faço. Tá, então vou fazer mais, vou continuar fazendo. Mas não veio, essa percepção não veio de mim mesmo ou das pessoas que estão aqui no meu redor. Precisa vir de fora essa validação, né? Dessas culturas oficiais que falam é assim que se faz e tal. E então, de um certo lado a gente sempre ouviu muito isso, mas de outro lado também a gente sempre fez do nosso jeito, porque isso era uma coisa meio que incontrolável. Você sabe que eu sempre fiz esse tipo de pergunta para o brasileiro, sabe? Tipo, por que vocês são tão, assim, tão alegres, tão bons com as pessoas que vêm de outros lugares? E sempre me falavam, tipo, somos isso, realmente somos isso. Como que, para qualquer pessoa do mundo que você fala, o que é um brasileiro, e ele fala é alegria. Mas o brasileiro não tem a noção disso. Ele não sabe que é alegre, que ele abraça todo mundo, que ele abraça no sentido de que acolhe todo mundo, sabe? O brasileiro não tem noção disso. E você fala para qualquer pessoa do mundo e a pessoa vê isso. Menos o brasileiro. É bem isso que você está falando.
Eu tava vendo também essa semana uma coisa, porque assim, dos países que tem aqui, o que eu sempre achei mais parecido com a gente na forma assim de lidar, que essa coisa que já chega, já fica amigo e tal, são os colombianos, né? Acho que eu já tinha comentado isso com você até. Sim, E daí essa semana eu tava, ontem, né? Tava jogando Brasil e Colômbia. Daí eu sempre percebi que esse jogo é um jogo que sempre foi assim. São dois times que deixam o outro jogar. Então eu vou jogar e deixar você jogar, então é um jogo bem solto, assim. sim, E como, por exemplo, quando vai jogar com a Argentina, tem um negócio mais de controlar e pá, entendeu? E daí o Brasil sim. acaba jogando esse jogo. Mas geralmente com a Colômbia são jogos mais legais, assim, mas é um jogo bem solto, assim. Parece que não é um jogo oficial, que é o. E daí é curioso como o futebol reflete muito de como as pessoas se comportam, como elas se relacionam. Então, tava percebendo isso ontem. E. Fala. Não, nada, no futebol. Agora que eu tô pensando no futebol da Argentina também dá para ver isso, né? Assim, bem travado, bem aquela coisa de competir um com o outro, que Messi é o melhor que o outro, que dentro do equipo ver quem é melhor que quem, sabe? A gente sempre teve essa noção, assim, vai jogar com a Argentina e com o Uruguai. Eles vão jogar sujo, vão tentar provocar. Era uma coisa assim. Um antijogo. Usar, sabe, você vai jogar com a Alemanha, jamais que eles vão fazer isso. Eles vão jogar tudo correto. Tipo, se o juiz marcar o lateral errado, eles vão avisar: olha, não, a gente não quer esse lateral. Não é. A Argentina é tudo contrário. Os caras vão botar coisa na sua água. Coisa do É, tipo. Mas quando você tava falando da independência pessoal, o que me veio assim. Também tem a ver com o que a gente tava falando no começo da memória, né? Porque a gente cria a memória que, eu sou assim. E de uma coisa que eu também já ouvi por aí, de que na verdade a independência é a gente se ficar independente desse eu que eu acredito ser, né? Dessa identidade particular que eu sou. Então, no fundo, se ficar independente dessa noção que eu tenho de que eu sou separado dos outros, mas ao mesmo tempo assumindo essas coisas em que eu sou diferente, né? Mas eu acho que eu vejo muito por aí. isso é bom porque também você pode pegar esse conceito de independência por um lado que não é tão acertado, não sei, eu vejo como se fosse um erro, que é, eu sou independente, agora eu faço a minha vida e eu não dou mais bola para ninguém, né? Também tem esse conceito errado de independência. É, bom, eu vejo errado também, não não sei, eu vejo assim como que acho que constrói mais ter uma independência de, como você falava, de você mesmo, para você se ver de uma maneira diferente. É. Então, daí se eu posso ver aquilo que a gente tá falando, essa voz que tá se expressando, se eu posso ver essa voz se expressando, eu posso ficar independente dela. Mas se eu não vejo, essa voz inconscientemente tá fazendo com que eu tenha certas atitudes ou viva certas realidades. Então eu não estou independente disso. Então vai muito uma questão de a gente acreditar, né? Falam o brasileiro, você é assim, daí ele fala, nossa, então isso é legal, então eu não posso esquecer disso. Não posso esquecer que eu sou assim. Então, quer dizer, eu fico preso a ser esse assim, mas eu tô preso a como me falaram que eu era no passado, então, né, não tô no presente de que é como eu tenho que ser agora, que pode ser diferente do que eu era quando começou o programa, né? Claro. Essa independência também traz liberdade, né? Aham. Muita liberdade.
Bom, achei muito bom tudo o que falamos hoje da independência, como começou e como acabou, né? Bom, não sei, você que tem mais alguma coisa para falar, para dizer, para contar? Não, acho que tá. Sempre quando chega numa hora parece que já soa o alarme, né? Tipo, já, ba- já bateu, né? Uma hora parece que. Ah, já cumpri minha função. Parece que dá um branco, né? Não, não, É, não, eu, não tenho, porque na verdade também não tinha, né? Não sabia o que eu ia falar. Eu tinha pensado naquela mesma coisa que você pensou, né? Por acaso. Quando eu comecei a falar, você falou, eu também tinha pensado nisso. É uma coisa que tinha me ocorrido, mas eu não tinha falado, vamos falar disso. O que eu sabia, assim, que eu pelo menos iria comentar é que amanhã é Independência do Brasil e que é interessante, eu achei interessante falar disso, até porque esse processo é diferente, né, dos outros países que se mataram aí, então não sei se você sabia, né, disso. Que não, eu aqui, não que aqui sabia, tinha, achei aqui super tinha interessante sido mais tudo que você light, né? contou. E daí quando a gente vai jogar a campeonato sul-americano, que chama Libertadores América. Então, sei lá, vocês estão toda nessa coisa de. E pra gente não quer dizer nada, Libertadores América. Né? Pra gente é um cara que cagou, né? Claro. Talvez facilite, assim, ó, o, a pessoa jogar mais leve, né? Claro, não, para nós é um cara que atravessou os Andes, imagina o trabalho que levou esse homem para atravessar com cavalos no frio, uma coisa aí, assim, de identidade muito forte naquilo, né? Mas que Uhum. também nós olhamos como, tá, mas o que temos que fazer? Temos que agradecer, como não entendemos muito bem o que fazemos? Fazemos um bolo, não, sabe? Ficamos com aquela história e todo mundo tentando falar o que, olha que grande, e como que, sim, mas Uhum. não. Como, nunca acabamos entendendo por quê. Bom, Uhum. pelo menos eh, nessa parte, assim, Uhum. da história, assim, Aham. E eu tava vendo aqui que Ipiranga, que é o lugar, né? O, o hino você já ouviu, né? O hino do Brasil. sim. Não teria que ir embora, tá? É, o hino, ele é o vírus do Ipiranga, né? E Ipiranga Uhum. soma 77. Ah, é? Ah, Olha que interessante. Que forte. legal. Tá bom. Tá bom, então. Agradecer novamente a sua participação, né? Me acompanhar. Foi bem legal hoje. Eu agradeço a você também Então, e até semana que vem. até semana que vem. Obrigado a todos. Obrigada. Antena 55. Temas cotidianos em uma nova perspectiva. Com Guilherme Bicudo e Nathalie Michalek.